Fala galera, meu nome é Vinícius e esse é mais um Tape Me This. Calma, não entra vinheta, porque hoje o assunto é sério, muito sério. Hoje eu vou contar pra vocês como foi quando eu me assumi gay pros meus pais. Sim, eu sou gay. Não é novidade pra ninguém, né? Bom, na verdade, o que acontece é o seguinte. Eu sempre fui gay, digamos assim. Porque eu lembro, acho que a situação mais antiga que eu lembro que aconteceu gay foi eu no prezinho, com 6 anos, e eu era meio que apaixonado por um amiguinho meu de escola. É estranho a gente falar dessas coisas porque muita gente acha que a gente se torna gay, que a gente em um dado momento da vida faz isso aqui. Inclusive isso aqui é uma coisa que você nunca deve fazer. Se você é hétero e está assistindo esse vídeo, não. Gays não viram gays, não se tornam gays, não são influenciados, não são porra nenhuma. Por quê? Porque se fosse influenciado, seu filho ia jogar um jogo de videogame qualquer e ia sair matando todo mundo na rua, não é? Então, é o mesmo pensamento. Mas a situação mais antiga que eu lembro é com 6 anos de eu ser assim meio apaixonadinho num amiguinho meu de classe. Depois de uns anos eu lembro que aconteceu uma outra situação, assim mais ou menos na quinta série. Eu tinha por volta de uns 9, 10 anos. Também gostava muito de um amiguinho meu na época e eu andava junto com ele e tudo mais. E isso eu morava em São Paulo, capital ainda. E nunca tinha tido nenhum contato com nenhuma pessoa gay ou lésbica ou algo do gênero nesse sentido. É muito complicado, porque no meu caso foi muito mais difícil me assumir, porque eu nunca tive contato, nunca tive conhecimento de ninguém que fosse, e eu acho que por obrigação minha eu fui ficando dentro do armário, digamos assim. Inclusive eu acho até feio falar esse negócio de dentro do armário, porque é um cataclismo. Você acha que você vai morrer se você não falar pra ninguém, tá? Então se você que é enrustido tá me assistindo, aguarda, tá bom? E por mais que eu sentisse isso, que eu tinha já certeza de que eu era gay, por mais que eu tivesse 6 anos, 10 anos, enfim, eu já sabia. Só que eu guardava isso pra mim, o que é um problema. Sempre foi. Eu nunca tive contato de fato com nenhum gay, nem na família, nem nada. Mas conforme foi passando os anos, eu me mudei de São Paulo, vim morar em Minas, onde eu tô até hoje. E comecei minha puberdade e conheci um outro rapazinho que eu também meio que me apaixonei por ele também, tal, aquela coisa de trocar olhar, mas você sabe que ele é hétero, então você não pode ter muita reação. Ponto negativo pra mim também. 3-0. E fui crescendo mais um pouco, e por volta assim de uns 14 anos, eu comecei o ensino médio e soube na família, uma pessoa muito distante, que era gay, que é gay, e que tem um relacionamento estável há muitos anos. Falei, um ponto positivo pra mim. Depois disso, passou-se mais um tempinho, mais alguns meses que eu fiquei sabendo disso, e eu já estava no ensino médio. Fiquei muito encantado por um colega meu de sala. Só que eu sabia que ele também era hétero, então mais um cataclismo, mais uma sensação de puta que pariu, não vai nunca. Mas durante todo esse período eu cheguei a namorar algumas meninas, já tive relação sexual com meninas e tudo mais, mas muito frio, muito fraco. Foi então que eu comecei a faculdade, e no meio da faculdade ali com 19, 20, 21 anos mais ou menos, descobri que uma pessoa um pouquinho mais próxima, um pouco mais jovem que eu na família, se assumiu gay. Eu falei, opa, a coisa tá começando a melhorar pro meu lado aqui. E aí, me apaixonei por uma pessoa durante a faculdade, não foi uma sensação boa, foi a pior sensação do mundo, porque eu sabia que ele era gay e a coisa não rolava, tipo assim, acho que questão é de gêneros mesmo, entendeu? Acho que a pessoa não gostava muito de mim. Eu achei até que rolaria, mas não deu certo. Tudo bem. A gente esquece, a gente abençoa, Deus abençoa e vai embora. Não tem problema. Terminei a faculdade, comecei a trabalhar e aquilo foi formando outros cataclismos e foi me levando para um buraco. Me levando para um buraco, para um buraco, para um buraco. E que eu achei que eu não ia sair mais daquilo, eu achei que eu ia entrar em depressão, eu achei que eu ia ficar doente, e eu tava sentindo isso já, eu tava sentindo que eu tava ficando sem forças para fazer nada. Nesse meio tempo, conheci uma pessoa que eu namorei, ou pelo menos eu tentei namorar, vamos dizer assim, não digo que namorei, porque eu fiquei um bom tempo. Que eu achei que ia rolar, mas eu sou uma pessoa um pouco difícil de lidar, não é mesmo? Mas não rolou também. Então, assim, relacionamentos gays eu sou meio zerado, meio virgão. Foda-se. E aí eu comecei a trabalhar
E depois dessas duas pessoas da família terem se assumido, terem se assumido não, mas a pessoa que teve um relacionamento mais tempo, a pessoa da minha família que tem um relacionamento mais longo, sério, com a mesma pessoa, ela, eu acho que não chegou a se assumir, mas todo mundo sabe, né? Porque anda com a pessoa do mesmo sexo o tempo todo, mora junto, aquela coisa. Então acho que não precisa falar, a gente não precisa sacar. Enfim. E aí, uma pessoa, eu acho que em 2014, se não me engano, a pessoa mais próxima de mim se assumiu. Essa pessoa se assumiu sozinha, sem a presença do parceiro ou parceira, não posso falar. E tem um relacionamento estável até hoje, tranquilamente. Eu falei, moxa, agora é minha chance. E isso foi acho que em 2014. Mas aquilo foi me levando mais pro buraco ainda, foi me botando cada vez mais para baixo. Eu conheci uma pessoa que me ajudou muito, que eu não namoro, mas é uma pessoa que me ajuda muito. Ela foi conversando comigo, me explicando algumas coisas, e minha vida começou a dar uma guinada de novo, começou a entrar nos eixos de novo. E o ano passado, em maio, não lembro exatamente o dia, mas creio que tenha sido por volta ali do dia 14 ou dia 15 de maio, não estou lembrado. Foi um dia péssimo de serviço, foi um dia muito ruim. Eu estava muito choroso, muito abalado com tudo, pensando em largar tudo, largar emprego, enfim, parar com tudo, entrar num quarto e não sair nunca mais. Eu estava com esse pensamento no dia. E aí eu cheguei pra minha mãe, em casa, eu tinha tomado um banho, fui conversar com ela, só tinha ela em casa. E aí eu fui conversando com ela, conversando, e minha voz foi ficando mais fraca, eu fui começando a tremer, porque eu tenho essa coisa, né, tipo, eu tenho esse ruim comigo, né, alguma coisa muito séria, se eu preciso falar, ou se eu preciso estar perto, eu não me sinto muito bem em situações que me exigem muito de mim, nesse pequeno detalhe também. Exceto quando eu canto, tá, porque eu amo cantar. E aí conversando com ela, e ela meio que com uma expressão meio tipo assim, ele quer me falar alguma coisa. Daí conversando, eu parei de conversar e ela falou assim, tá, mas por que você tá sentindo essas coisas? Eu peguei e falei, porque eu sou gay. E aí começou o chororô, né? Começou aquela chorança toda, aquela choradeira. E minha mãe é uma pessoa, assim, que, tipo, a gente não tem o negócio do carinho, né? Não tem aquela coisa do carinho, aquela coisa do amor, a gente não consegue muito demonstrar amor e carinho entre a gente. Então minha mãe levantou meio sem graça do sofá, veio me abraçar no cantinho do sofá, falando, eu já sabia, não precisa preocupar, não precisa chorar, vamos conversar, me explica direito esse negócio. Aí eu fui explicando tudo mais, e eu saquei, rapaz, que minha mãe tem a mente boa pra esse negócio, rapaz. Minha mãe entendeu de cara e falou que já sabia, tudo mais, que eu tinha conversado com a minha irmã. Inclusive, se vocês quiserem saber mais da minha irmã, cliquem aqui, que esse aqui é o canal que eu tenho junto com ela, o Jerimum com Limão. A gente faz muita palhaçada lá. Curte lá, curta, compartilha, que é muito bacana. Voltando pra história. Conversando com a minha mãe, ela virou pra mim e falou assim, tu vai contar pro teu pai? Aí eu falei assim, vou falar pra ele, que se eu não falar agora, eu não falo nunca. E foi isso que eu fiz, esperei ele chegar, depois dos minutinhos que a gente conversou, ele chegou em casa, já chegou e minha mãe assim, atrás dele, meio que amansando a fera, né, porque já conhece a peça e meu pai é muito bravo, né, então foi amansando a fera, e eu tava na sala, e a minha mãe meio que segurou nos ombros do meu pai, abaixou ele assim no sofá que tava de frente a mim, e falou, Vinícius, tem um negócio pra te contar. E eu meio que tremendo assim, com a cabeça baixa, eu falei, eu preciso conversar com você e tal, não precisa preocupar. Dei uma enroladinha e falei, eu sou gay. Na hora ele fechou a expressão, quis levantar assim, e minha mãe segurou no ombro dele e falou, escuta porque é importante. E aí, por incrível que pareça, ele me ouviu. Pela primeira vez na vida, meu pai me ouviu e foi tudo bem, foi tudo melhor, foi a melhor reação que eu esperava que acontecesse, foi melhor do que eu imaginava que iria ser. Ficou um pouquinho confuso, mas tudo bem. Conversei com ele explicou e a gente determinou uma regra, porque assim, se você está na casa dos seus pais, é melhor você obedecê-los, em qualquer situação que seja. Então a gente combinou, tudo bem, não tem problema ser gay, e ele ia respeitar, ele ia continuar me amando do mesmo jeito, assim como minha mãe falou a mesma coisa, e aí a gente decidiu o seguinte, que eu não traria homem pra dentro de casa, não traria namorado pra dentro de casa, não ficaria de beijinhos pra lá e pra cá dentro de casa. Até aí tudo bem, entendi, porque é uma pessoa que eu não tinha... né? Namoro tá. E aí, assim ficou, tem sido cada vez melhor, cada dia melhor. E aí no mesmo dia, minha irmã que tava na faculdade chegou de noite e eu contei pra ela assim, meio que surpresa, assim, meio querendo rir, não, eu sou gay, não sei o quê. Aí ela deu uma risada. Ela deu essa risada aqui, ó. Ela deu essa risada e falou que já sabia.
mas porque eu também fui esperto, veja só. Há muitos meses eu já vinha vendo vídeos de youtubers gays, então fica ali nos trendings do YouTube, os vídeos mais recentes que tu viu, os canais, pãs, e foi ficando aí. E foi isso. Eu me assumi, foi tranquilo, tem sido cada vez melhor, tem sido muito positivo pra todo mundo, eu me aproximei deles porque eu tava me afastando de todo mundo, recebi apoio dessas pessoas mais próximas que são gays, na família, e foi tudo muito legal, foi melhor do que eu imaginava. E é isso. Eu quero fazer uma parte 2 desse vídeo, eu vou fazer pra vocês, e semana que vem eu posto aqui para dar dicas para vocês e conversar um pouco com vocês. Então, se vocês gostaram da minha história, curtam, compartilhem em todas as redes sociais, me sigam aqui no YouTube, no meu Instagram, no meu Facebook, eu tenho todas as redes sociais, Snapchat também eu tenho, eu vou botar todos os links aqui de baixo para vocês me seguirem e me acompanharem. E se vocês tiverem uma história assim engraçada, ou qualquer história que seja, de como você se sumiu, ou se você ainda está enrustido e quer me contar a história, me conta aqui nos comentários que eu quero saber de vocês e conhecer um pouco mais vocês, tá bom? Esse é mais um Tape Me This, hoje não foi um vídeo que vocês estão acostumados, eu não tô falando de música, mas foi bacana. Então, até semana que vem. Tchau!